essa semana, o governo Lula anunciou um pacote que eles chamam de pacote de defesa da democracia. É um cinismo isso. Isso é um pacote que ajuda, né, a diminuir o pequeno grau de liberdade política que existe no país. São criados inúmeros novos crimes, alterando o Código Penal, e são criados vários crimes políticos. Quer dizer, normalmente, né, num país qualquer, se você tentar matar o presidente da República, é um homicídio. Não tem... O Código Penal não vai chegar e falar assim, se você matar o Zé da Silva, gravidade 1. Se você tentar matar o presidente, gravidade 5. Não, porque todos são pessoas, né? O assassinato é proibido por lei, é crime e tem uma pena. Agora no Brasil, não. Agora no Brasil nós temos... estão sendo introduzidos aí uma série de crimes políticos novos. Por que novos? Porque já existe no Brasil, já existem, né, crimes políticos. Nós temos a lei antiterrorista, que estabelece crimes políticos. Quer dizer, nós temos uma lei de segurança nacional da ditadura recauchutada, e nós temos agora o pacote da democracia. São 3 leis, todas elas estabelecendo aí uma grande quantidade de crimes políticos. Normalmente, né, enquanto no mundo existia aí um posicionamento mais democrático, as pessoas que cometiam crimes por motivos políticos, elas não tinham uma pena mais severa. Isso era encarado como um certo atenuante, porque o crime político tem um motivo sério. Enquanto que se você matar o seu vizinho, né, porque o cachorro do vizinho defecou no seu gramado, isso é um crime com motivo banal. Quer dizer, matar as pessoas por motivo banal é muito pior do que matar as pessoas por um motivo sério. Com toda a política antiterrorista, né, o fascismo é um dos primeiros grandes antiterroristas da história da humanidade, né? Hitler era o grande antiterrorista. Com todo o antiterrorismo, que começa com o fascismo e depois é tomado pelos fascistas do Estado norte-americano, o crime político ficou sendo pior do que o crime banal. Porque, logicamente, o Estado quer reprimir seus inimigos políticos. Não há dúvida nenhuma disso. Então nós temos aí a lei antiterrorista nos Estados Unidos que suprime os direitos democráticos do povo norte-americano sempre que o Estado norte-americano possa alegar uma relação desse crime com o terrorismo internacional, né? Nós temos que lembrar, quando a gente fala de terrorismo, que o terrorismo, o chamado terrorismo, é, em muitos casos, uma arma de defesa de populações impiedosamente massacradas pelo imperialismo, né? Quer dizer, o que é o terrorismo? O terrorismo é uma luta militar travada por forças irregulares. Vamos dar um exemplo de forças irregulares. A Revolução Cubana. Se o Fidel Castro hoje, né, fizesse o que ele fez naquela época, o Che Guevara, né, que é muito louvado, idolatrado, etc., eles já seriam considerados como terroristas e teriam que ser exterminados da maneira mais implacável possível. As organizações do Oriente Médio, que praticam atentados como forma de resistência, né, à brutal colonização imperialista dos seus países, também é considerada terrorista. No Afeganistão,
as forças que se opuseram aos norte-americanos são consideradas terroristas, mas os norte-americanos que mataram quase 1 milhão de pessoas, que recentemente tiveram a denúncia de que eles, com as suas bombas cluster, que agora estão mandando para a Ucrânia, eles mutilaram mais de 125 mil civis. Esses não são terroristas. Você bombardear um país não é terrorismo porque você é um terrorismo oficial. Terrorismo oficial não é terrorismo, né? O governo peruano, que atira na população e reprime todo mundo, reprime os protestos políticos, não é terrorismo. Agora, se um cidadão jogar uma pedra na polícia, ele pode muito bem ser chamado de terrorista. O pacote que foi elaborado pelo senhor Flávio Dino, ou seja, pelo PSDB, por aquele setor do PSDB que está incrustado aí no PSB, que é o PSDB sem D, né? A única diferença entre o PSB e o PSDB é a falta do D. Fora isso daí não tem absolutamente nenhuma diferença. Eles têm até o Alckmin agora. A Alckmin e outras figuras igualmente detestáveis. Elaborou um pacote onde ele transforma em crime o ato antidemocrático. Nós não vimos ainda a letra da lei. Nós vamos ter que... A hora que a gente tiver acesso à letra da lei, que até agora há apenas uma divulgação, né? Nós vamos poder falar mais sobre isso. Mas o que é um ato antidemocrático? Como se define um ato antidemocrático? É um problema, porque o ato antidemocrático, no caso, é, por definição, um ato contra aquilo que outras pessoas consideram como democrático. Por exemplo, o STF é considerado por uma série de pessoas totalmente desmioladas e sem nenhum critério político como uma instituição democrática. Já eu considero essa instituição como profundamente antidemocrática. Qual será o ato que nós podemos fazer em relação ao STF? Não podemos fazer um ato público em frente do STF, porque nós temos que lembrar que pessoas foram presas e indiciadas por fazer ato público na frente do STF. Nós podemos criticar o STF nas redes sociais. Nós temos que lembrar que pessoas foram, inclusive, condenadas e presas por criticarem, está certo que de uma maneira bastante chula, o STF, mas isso não tem nada a ver. Se é chulo ou não é chulo, é o que menos interessa aqui. O que é um ato antidemocrático? O que é democrático? E o que é antidemocrático? Né? Por exemplo, eu considero que você proibir toda e qualquer crítica à maneira como são realizadas as eleições num país como o Brasil é uma coisa profundamente antidemocrática. O STF considera que você fazer críticas à maneira como é feita a eleição no Brasil, isso é que é antidemocrático. Quer dizer, nós caímos aí numa coisa que é impalpável. Não há como você falar, né? Como, por exemplo, um homicídio. Fulano entrou e matou a pessoa. É um crime bem objetivo. O ato antidemocrático não é objetivo, é subjetivo. Ele está na cabeça das pessoas. Para uns é uma coisa, para outros é outra coisa. O pacote estabelece, pelo que a gente leu no jornal, inclusive, penas de prisão para quem financiar atos antidemocráticos. Por exemplo, o pessoal que financiou, né, as caravanas que foram a Brasília e que invadiram os prédios públicos no dia 8 de janeiro, poderia ser preso por ter ajudado a financiar um ato público. A pessoa sabia o que o cidadão ia fazer? Você pode, pela lei, condenar a pessoa que pagou o ônibus pelo cidadão que quebrou lá o relógio de Dom João VI, sei lá que coisa? Não. Né? Por exemplo,
Alguém pode chegar para mim e falar assim, nós estamos fazendo um ônibus para ir a Brasília fazer um protesto contra tal e qual lei. Você pode contribuir? Eu dou uma contribuição. Aí o cidadão vai lá, uma das pessoas, nem todas, uma das pessoas vai lá e joga uma pedra na careca do Alexandre de Moraes. E abre um buraco naquela careca maravilhosa dele. Eu sou culpado disso? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não. Num regime jurídico normal, não. Né? Quer dizer, pelo que a gente viu, do ponto de vista político, o pacote é um pacote digno de uma verdadeira ditadura. É uma monstruosidade política. Queria dizer isso aí com todas as letras. Uma monstruosidade política.